Muito bem, voltamos aqui, continuando esta entrevista nessa segunda-feira, início de semana, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa. Daqui a pouco nós iremos abordar o assunto polêmico que continua rolando aí, e foi muito discutido a semana passada a questão da licitação do lixo. Antes eu faço uma pergunta a Clóvis. Clóvis Barbosa foi secretário de governo de Almeida Lima, enquanto prefeito, foi também do saudoso Marcelo Deda, foi procurador-geral do município. Aí eu pergunto, essa experiência como gestor, e hoje o conselheiro estando do outro lado do balcão, podemos dizer assim, dá uma vantagem a mais, Clóvis? Dá uma vantagem a mais. Eu acho que eu estou levando um pouco da minha experiência. Eu até diria também a minha experiência como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe, por 2 vezes. Isso também contribuiu muito, né? A passagem minha pela prefeitura na gestão de Almeida Lima. Eu tive a oportunidade de conhecer realmente Aracaju. Onde quase você sai candidato a prefeito, né? Eu fui, na época fui. Mas houve aquele rompimento de Almeida com Jadson Barreto e gerou aquela confusão todinha. Mas esse trabalho nosso na administração Almeida Lima, depois na administração de Marcelo Deda, fez com que a gente adquirisse uma determinada experiência que nós estamos colocando agora. Eu sempre dizia, Batalha, que Sergipe e Aracaju têm todas as condições de serem modelos para todo o Brasil. E nós estamos aí tentando dar uma pequena contribuição aos gestores novos. Nós temos esperança nessa gestão desses novos prefeitos, esperando que eles direcionem a curiosidade dele e o trabalho dele para o bem-estar da população. Muito bem, como diz minha querida amiga Thaís Bezerra, que faz parte aqui também da TV Atalaia aos finais de semana, uma abelhinha me soprou ao ouvido de que Clóvis Barbosa poderia ser candidato ao governo do Estado. É verdade? Não, eu achei isso foi... houve essa conversa, essa especulação? Houve, muita gente tem me procurado, né? Partidos políticos e as pessoas, mas não faz parte do meu projeto, né? Até brincando um dia com Joaquim Barbosa, foi ministro do Supremo, e com Carlos Brito, aí eu dizia, até brincando com eles, dizia, não, você deveria ser candidato lá em Sergipe e tal. E eu disse para eles que, não, se vocês forem candidato a presidente da República, eu serei em Sergipe. Mas, brincando, não faz parte do nosso projeto. Mas o presidente sabe que já foi taxado como o Sérgio Moro de Sergipe. Não, é também brincadeira isso, né? Eu acho que cada um cumpre o seu papel. Nós temos aqui no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, na própria Polícia Federal, na Polícia Civil, nós temos técnicos, né, exponenciais que estão fazendo um trabalho muito bom na área, na área do combate à corrupção e da lavagem do dinheiro. De forma que todos nós estamos aí. Eu já estou mais para lá do que para cá. Né? As nossas esperanças justamente se encontram na mão dessa meninada que está aí dando seguimento ao trabalho, não somente em Sergipe, como também em todo o Brasil. Né? Você tem um Ministério Público mais proativo, você tem um Poder Judiciário que está avançando cada vez mais, e nós esperamos que continue assim, para que nós transformemos essa situação onde a corrupção se transformou em regra e a decência em exceção. Tem que ser o contrário. É verdade. Né? A regra tem que ser a decência. Isso. A corrupção tem que ser a exceção. Clóvis, na última sexta-feira, aqui no nosso programa, nós colocamos matéria, inclusive com entrevista sua, entrevista do conselheiro Ulisses Andrade, sobre a polêmica questão do lixo. E aí é responsabilidade do conselheiro Ulisses Andrade a análise das contas da Prefeitura de Aracaju. E ele informou que até a próxima quinta-feira, será a nova reunião do Pleno, haverá uma posição com relação à suspensão dessa licitação. E isso deixa a população um tanto quanto preocupada, embora na sua própria entrevista você tenha dito que existe um contrato emergencial que vai até novembro e tal. Qual é a real situação essa do lixo? Olha, veja bem, houve um pedido por parte da empresa Torre, onde ele disseca 17 itens como sendo irregulares, né, no edital da licitação do lixo. Como foi emergencial, você tinha que responder imediatamente, porque estava marcado para a última segunda-feira, semana passada. O que nós fizemos? Nós tivemos que tomar uma decisão, ou acatava, ou decidia suspendendo a licitação, ou não acataria o pleito, a denúncia formulada pela Torre. Nós decidimos, por uma questão
por uma questão até uma questão cautelar, de evitar maiores problemas, suspender. Estava marcado para as 9 horas a abertura dos envelopes, determinamos que abrisse às 17 horas, enquanto isso foi dada a oportunidade para que a Insurb e a Prefeitura de Aracaju se manifestasse sobre o pedido, sobre a denúncia da torre. Tudo isso foi feito e nós resolvemos então suspender. Receberia os envelopes, mas não abriria os envelopes. E aguardaríamos então até uma decisão final nossa, que eu tenho a impressão que agora, já na quinta-feira, na próxima quinta-feira, esse assunto será avaliado pelo conselheiro Ulisses Andrade, vai levar para o pleno e nós vamos resolver isso. Se houver necessidade de adequações no edital, serão feitas as adequações, né? Até porque, veja bem, o grande problema, na gestão anterior, na gestão de Dr. João Alves Filho, houve esse mesmo problema, né? Foi suspensa, foram adequados a tudo aquilo que o Tribunal de Contas solicitou, foram feitas adequações, mas a Prefeitura tinha um problema, porque ele tinha uma lei municipal que determinava a inversão de fases. Isso. Ou seja, das aberturas dos envelopes. Se abriria os envelopes, técnico, se abriria... e depois o valor financeiro. Só esse problema que deixou em dúvida, na época era o doutor Eduardo Matos, né? E ele pré-questionou a matéria, aliás, questionou a matéria no tribunal. Esse processo não foi julgado, que até me parece que já perdeu o objeto diante do novo edital. O que eu posso dizer a você, adiantar, é que aquelas adequações que foram feitas na licitação anterior, né? Infelizmente, a nova licitação, o novo edital trouxe os mesmos problemas, né? Mas eu acredito que não vai ser problema maiores na hora que a gente decidir isso, porque há interesse que haja realmente a licitação por parte do Tribunal de Contas, que é a regra, tem que ser a licitação, como também do próprio município. Presidente, ao final do ano passado, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, montaram e executaram a chamada Operação Antidesmonte, que veio, aliás, em bom momento. Porque talvez a população não saiba, tinha prefeito aí do interior, quando encerrava o mandato, o outro chegava e encontrava a prefeitura vazia. Até os computadores, tudo era levado, sumia. Tal. Esse foi o objetivo e o resultado que vem sendo apontado na Operação Antidesmonte tem surpreendido o Tribunal de Contas positivamente ou negativamente? Olha, esse foi o objetivo. Se você for olhar, só por isso já foi uma grande vitória da Operação Antidesmonte. Em 2012, nós tivemos cerca de 45 a 50 prefeituras que os prefeitos encerraram seus mandatos, deixando... Desmontaram a prefeitura? Foi. E folha de pagamento, 3, 4 meses, 2 meses e tal. Só isso já foi uma grande vitória da Operação de Desmonte. Presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo excelente trabalho e pela excelente fase, porque vive e passa o Tribunal de Contas. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela atenção. Estaremos de volta com fé em Deus amanhã no TV Atalaia Entrevista. Uma excelente semana. Fiquem agora com Fala Brasil. Eu volto, repito, amanhã com mais entrevistas especiais. Te espero aqui.